Essa questão caiu no Hospital Vila Verde, nas Minas Gerais, no ano de 2023. Mulher, 20 anos de idade, dá entrada na unidade de pronto atendimento 2 horas após episódio de crise tônico-clônica generalizada. Refere ser o segundo episódio, tendo o primeiro ocorrido há 2 meses. Nega comorbidades, trauma, uso de álcool, tabaco ou drogas ilícitas. Faz uso apenas de contraceptivo oral. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, sinais vitais estáveis. Exame segmentar e neurológico sem achados. Realizada tomografia computadorizada de crânio sem alterações. Diante do caso clínico, com relação ao diagnóstico mais provável, pode-se afirmar. Observe todos vocês que estamos diante de uma paciente que teve 2 eventos de crise convulsiva, com um intervalo de 2 meses entre os eventos. É uma paciente sem comorbidade, sem fator desencadeante aparente desses eventos e que, durante a realização do exame físico, não tem nenhum achado digno de nota. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que um indivíduo que tem uma crise epiléptica não significa dizer que ele tem um diagnóstico de epilepsia. Nem toda crise epiléptica leva ao diagnóstico de epilepsia. Isso é uma coisa que eu tenho que ter em mente. E quando eu estou diante de uma crise epiléptica, eu tenho que avaliar se tem algo causal, algo que pode acarretar no aparecimento da crise, né? É chamado crise epiléptica sintomática aguda, aquela provocada por alguma circunstância específica. Ou se eu estou diante de um paciente com uma crise epiléptica não provocada, aquela que não está associada aparentemente a nenhum deflagrador, né? Que pode ocasionar no aparecimento dessa crise. Vamos, portanto, para as características que eu tenho que ter conhecimento sobre crise epiléptica. Primeiro, como eu já disse a vocês, não é sinônimo de epilepsia. A crise epiléptica, ela pode ser chamada sintomática aguda quando tem um agente causal específico, como, por exemplo, intoxicação por alguns medicamentos, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, privação do sono, luminosidade, vários e vários agentes causais potencialmente capazes de provocar crise epiléptica, e nesse caso eu estou diante de um paciente com crise epiléptica sintomática aguda. Por outro lado, eu posso ter um paciente com crise epiléptica não provocada, aquela paciente que não tem um agente causal específico. Observe também que quem tem uma crise epiléptica, obviamente, tem um risco maior de morte súbita, tanto durante o evento como após o evento. E a provável etiologia dessa morte súbita é a arritmia cardíaca, baseado em vários estudos que foram realizados. Então, quem tem uma crise epiléptica tem sim um risco maior de morte súbita, tanto no momento da crise quanto após esse momento da crise. Provável etiologia, a arritmia cardíaca. Além disso, quase a totalidade das crises são autolimitadas. Isso é excelente para você dizer para o paciente, para você falar para o familiar, para o acompanhante do paciente. Quase a totalidade das crises são autolimitadas. São autolimitadas. Voltando à questão, então eu tenho essa mulher de 20 anos que teve um episódio de crise tônico-clônica generalizada, sendo esse o segundo episódio, o primeiro há mais de 2 meses, sem comorbidade, sem uso de álcool, tabaco ou drogas ilícitas que podem ser o deflagrador de uma crise, por exemplo, fazendo uso apenas de contraceptivo. O exame físico da paciente está ótimo, bom estado geral, sinais vitais estáveis, o exame neurológico sem achado significativo, o exame segmentar sem achado significativo.
Então, em relação ao diagnóstico mais provável, posso afirmar que vamos, então, às alternativas. Então, eu olhando as alternativas, indubitavelmente, na hora que eu começo a ler a letra A, durante ou após a crise, pode ter morte súbita inesperada decorrente de apneia ou arritmia. Absolutamente correta essa alternativa. É essa alternativa a ser marcada. Um paciente que tem crise epiléptica, tanto no momento da crise quanto após a crise, tem sim risco de morte súbita e provável etiologia, a maioria das vezes, arritmia cardíaca. Então, portanto, essa é a alternativa a ser marcada. O aprendizado dessa questão é exatamente isso. Crise epiléptica, a maioria é autolimitada, excelente, pode ter ou não agente causal aparente. Não é sinônimo de epilepsia, crise epiléptica. E tem sim um risco elevado de morte súbita durante ou após a crise. Provável etiologia, arritmia cardíaca. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada. Essa questão caiu no processo seletivo unificado do estado de Goiás no ano de 2023. Qual dado semiológico é sugestivo de crises convulsivas? Na realidade, essa questão é uma questão que, a meu ponto de vista, essa pergunta está incompleta. Mas vamos entender por quê. Quando eu falo de crise convulsiva, o que eu tenho que saber de imediato é se é ou não de origem psicogênica. Quando é de origem psicogênica, eu chamo crise de origem não epiléptica. Quando não é de origem psicogênica, aí sim é uma crise epiléptica. Aí sim é uma crise tônico-clônica generalizada. É isso que eu tenho que saber quando eu estou diante de um paciente com crise convulsiva. A primeira coisa a descartar é de origem psicogênica? Sim ou não? Em outras palavras, essa paciente ou esse paciente tem uma crise de origem não epiléptica ou tem uma crise de origem epiléptica, também chamada crise tônico-clônica generalizada? Qual é o fator determinante para eu caracterizar a crise do meu paciente entre psicogênica e epiléptica? Provavelmente, o fator mais determinante para isso é exatamente o nível de consciência. Aquela crise que preserva o nível de consciência é, sim, uma crise de origem psicogênica. Aquela crise que não preserva o nível de consciência é denominada crise tônico-clônica generalizada, chamada crise epiléptica. Então, talvez de todas as características encontradas nos pacientes com crise convulsiva, a mais importante para diferenciar entre a origem psicogênica ou não é a presença do nível de consciência. Portanto, vamos para as alternativas. Letra A, movimentos de báscula de quadril, tanto psicogênica quanto não psicogênica, posso ter esses movimentos. Choro durante a crise, também. Manutenção dos olhos fechados durante a crise, também posso ter nas duas situações. Agora, observe a letra D de dado. Presença de automatismos manuais com alteração da consciência. Ou seja, o paciente tem uma alteração do nível de consciência. Lembra o que nós falamos? Talvez o principal determinante entre a origem psicogênica e a origem não psicogênica, alteração do nível de consciência. Portanto, dessas alternativas aí, indubitavelmente, a letra D de dado é a alternativa a ser marcada. Presença de automatismos manuais com alteração da consciência. Como eu falei para vocês, eu achei uma questão não tão elegante, mas das alternativas que tem,
a que leva a gente a acreditar, porque é o fator mais determinante para eu saber a origem psicogênica ou não de uma crise convulsiva, é sim a alteração do nível de consciência. Portanto, a alternativa a ser marcada nessa questão é letra D de dado. O aprendizado dessa questão é exatamente isso. Preserva o nível de consciência no paciente com crise convulsiva? Sim, preserva. Então, eu estou diante de uma crise psicogênica. Não, não preserva o nível de consciência na crise convulsiva do meu paciente. Então, eu estou diante de um paciente com uma crise realmente epiléptica. Lembrando que crise epiléptica não é sinônimo de epilepsia. Isso nós já falamos em outra oportunidade. Esse é o aprendizado dessa questão, portanto, temos mais uma questão gabaritada. Essa questão caiu no ENARE no ano de 2023. Uma criança de 1 ano é levada para avaliação por ter apresentado cianose que ocorreu após período de choro prolongado, sem perda de consciência e com resolução espontânea. Após avaliação neurológica detalhada, o quadro é definido como perda de fôlego cianótica. Qual é sua postura perante os pais quanto a esse diagnóstico? Observe todos vocês que o enunciado nos interessa apenas essa frase. Qual é a sua postura perante os pais quanto ao diagnóstico da perda de fôlego cianótica? Para eu responder a essa pergunta, eu tenho que saber as principais características da perda de fôlego cianótica. Então, vamos a elas. Essa perda de fôlego cianótica, ela pode ter como deflagrador um choro prolongado da criança. Pode sim, o choro prolongado da criança pode eventualmente provocar a perda de fôlego cianótica. Ela não tem a criança perda de consciência. Em nenhum momento a criança perde a consciência na perda de fôlego cianótica, provocado muitas vezes pelo seu choro prolongado. É uma condição benigna, é uma condição autolimitada. Isso aí é uma coisa muito interessante para você falar para os pais, para os familiares do seu paciente. Pode sim ser ocasionada por um choro prolongado, mas a criança não tem perda de consciência. A perda de fôlego cianótica é algo autolimitado, é uma condição extremamente benigna e não está associado a nenhum tipo de disfunção neurológica. Portanto, essas características você tem que estar em mente quando está diante de uma criança, de um paciente com a perda de fôlego cianótico. Pode ser provocado por um choro prolongado, sim, senhor. Não tem nenhum momento de perda de consciência. É benigna e autolimitada. Não tem nenhum tipo de associação com nenhuma disfunção neurológica. Sabendo de tudo isso, vamos para as alternativas. Quando eu começo a avaliar as alternativas, indubitavelmente você já vai na letra D de dado, que fala que é para você tranquilizar os pais, deixando claro que o episódio é benigno e autolimitado. Tá? Então, é um episódio autolimitado, é um episódio benigno, a perda de fôlego cianótica. É essa alternativa a ser marcada, é essa alternativa que, com ela marcada, você vai gabaritar essa questão. O aprendizado dessa questão é exatamente isso. Quais são as principais características da perda de fôlego cianótica? Pode sim ser desencadeada pelo choro prolongado. É autolimitada, ela é benigna, não tem perda de consciência e nenhuma possibilidade de o paciente ter algum tipo de disfunção neurológica pela perda de fôlego cianótica. Esse é o aprendizado dessa questão. Não tem mais o que esquecer. Você vai gabaritar não só essa, mas qualquer questão
sob perda de fôlego cianótica. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada. Essa questão caiu na Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2022. Patrícia é uma mulher de 32 anos que vem para atendimento no centro de saúde acompanhada por seu parceiro Gilberto. Os dois entram no consultório do residente do primeiro ano de medicina de família e comunidade e então Patrícia relata: Doutor, estou muito preocupado. Há algumas horas eu estava assistindo televisão com Gilberto quando comecei a sentir uma bola aqui no estômago que subiu para minha garganta, junto com vontade de vomitar e muito frio. Aí eu apaguei e não me lembro do que aconteceu. Só sei que quando voltei, meu corpo estava todo dolorido e minha calça com urina. Isso nunca me aconteceu antes. Na minha família, quando minha irmã era criança, minha mãe conta que ela teve febrão e começou a se debater toda e fazer xixi na calça. Lembrei disso e até fui medir se estava com febre. Mas a temperatura deu 36,4. Estou com muito medo de ser coisa ruim na cabeça. Ao questionar Gilberto, presenciou todo o ocorrido. Ele descreve que a cabeça de Patrícia virou para a direita, os olhos ficaram fixos para o alto, os braços e pernas começaram a fazer movimentos fortes e rápidos. Relata que a crise durou cerca de 2 minutos, mas que demorou aproximadamente 1 hora para Patrícia voltar ao normal e deixar de ficar confusa. Ao revisar o histórico médico de Patrícia, você percebe que ela usa sertralina 100 mg ao dia há 8 meses devido à ansiedade. Não faz uso de outros medicamentos, nem tem outras comorbidades conhecidas. Ao exame físico, apresenta temperatura de 36,8, humor eutímico, língua com sinais de mastigação, exame neurológico e cardiovascular sem alterações. Diante dos dados da história e exame físico, a principal hipótese diagnóstica é: vamos para as alternativas. A. Crise convulsiva reforçado pelo histórico familiar e pela perda esfincteriana durante a crise. B. Crise convulsiva reforçado pela língua mordida e lateralização da cabeça durante a crise. C. Crise psicogênica reforçado pelo sentimento crescente do estômago para a garganta e uso de medicamentos para ansiedade. D. Crise psicogênica reforçado pelo exame neurológico sem alterações e características da crise. Então, observe todos vocês que estamos diante de uma paciente dessa questão que teve um evento, teve uma crise convulsiva e ele quer saber se é de natureza psicogênica ou não psicogênica. Quando a crise convulsiva é de natureza não psicogênica, eu digo que é uma crise epiléptica. Lembrando que não é sinônimo crise epiléptica de epilepsia, né? Então, essas alternativas A e B, o ideal é, ele deveria ter escrito crise epiléptica, porque a crise psicogênica é uma etiologia de uma crise convulsiva. Então, isso é uma crítica construtiva às alternativas dessas questões. Mas vamos lá. O que nós temos são essas alternativas. Letra A e B, crise de origem não psicogênica. Letra C e D, crise de origem psicogênica. Lembrando que talvez o principal fator que vai diferenciar entre uma crise psicogênica e não psicogênica é o nível de consciência. É em relação à preservação do nível de consciência, no caso da crise psicogênica, e a não preservação do nível de consciência, no caso da crise epiléptica tônico-clônica generalizada, né?
Então, quando eu vou olhar lá no enunciado da questão, não fica tão evidente a questão da perda ou não da consciência. Mas observe que nós temos uma característica que chama bastante atenção, que é exatamente a característica que nos faz acreditar que é uma crise de origem, sim, epiléptica. Por quê? Porque eu tenho nessa característica um início focal, denotando apenas um único hemisfério cerebral envolvido, que é exatamente a lateralização da cabeça. Quando eu tenho uma paciente com lateralização da cabeça, com a língua mordida e provavelmente essa mordida, a mordida lateral da língua, significa que o início foi focal. Significa que eu tenho apenas um hemisfério cerebral envolvido. Então, essas características de lateralização da cabeça, de mordida, provavelmente lateral da língua, nos faz acreditar que eu estou sim diante de uma paciente com a crise convulsiva do tipo epiléptica, que era a crise tônico-clônica generalizada. Portanto, embora essa questão não seja uma questão tão bem elaborada, eu vou indubitavelmente marcar na letra B de bola, crise convulsiva, reforçado pela língua mordida e lateralização da cabeça durante a crise. Portanto, o aprendizado dessa questão é: crise convulsiva preserva o nível de consciência? Sim, preserva, é uma crise psicogênica. Crise convulsiva preserva o nível de consciência? Não, não preserva. Então é uma crise epiléptica, é uma crise epiléptica tônico-clônico generalizada. E aí essa crise epiléptica eu posso ter sinais de início focal, que é, por exemplo, exatamente como nessa questão, a lateralização da cabeça, a mastigação lateral da língua, mostrando que tem um único hemisfério cerebral envolvido, um tipo focal de crise epiléptica. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada.